A igreja, ela sempre está a uma geração do fim. Porque ela já alcançou essa geração. Ou melhor, Deus, através da igreja, já alcançou a atual geração. Mas ela termina nessa geração se ela não estiver atenta, e se ela não estiver focada, e se ela não estiver aberta para a próxima geração. Por isso que na Bíblia sempre fala muito assim, dos pais ensinar os filhos, né? Martinho Lutero, quando fala sobre os 10 mandamentos, né? Ele fala muito do que os pais, os sacerdotes do lar devem ensinar aos filhos. Deus fala em fazer misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, porque Deus compreende, Deus sabe perfeitamente que a sua missão, ela precisa ser passada, ela precisa ser passada de geração em geração, né? Então, uma congregação cristã, ela precisa ter consciência disso. Ela precisa entender que ela não é a última cereja do bolo, assim, como se a igreja fosse feita para ela, para o seu bel prazer, para ela se sentir realizada, para ela se sentir atendida nos seus anseios, nos seus desejos, nos seus caprichos, e talvez poderíamos dizer até nas suas vaidades. A congregação precisa entender, que ela precisa se preocupar com a geração atual, mas também com aqueles que estão vindo, com aqueles que virão, com as gerações futuras. E uma das grandes heranças que uma congregação, uma igreja pode deixar é a pureza do Evangelho, a palavra, assim como Deus nos deixou, os sacramentos, assim como Jesus os instituiu. Mas, no aspecto prático, a congregação também precisa ser trabalhada pelo seu pastor, pelos seus pastores, ou pelos seus líderes. Ela precisa ser trabalhada para que ela entenda o jovem, para que ela compreenda o jovem e para que ela esteja aberta a se adequar em determinados aspectos da sua rotina diária ou semanal, para que o jovem se sinta acolhido, para que o jovem se sinta integrado, para que o jovem se sinta parte da congregação. Se a gente observar bem em todos os setores da vida, né, sempre parece que existe assim, uma espécie de uma guerra ou um conflito de gerações, né? É muito comum que haja esse conflito entre a geração dos mais experientes e daqueles mais inexperientes, dos mais novatos, né? O conflito das gerações quase sempre existe dentro dos lares, entre pais e filhos, na sociedade de modo geral, e ela também existe dentro da igreja. É meio que natural esses conflitos, porque são cabeças diferentes, né? Que têm perspectivas diferentes, que estão em diferentes estágios da vida, e vê a vida de diferentes aspectos, em aspectos diferentes. Então é muito comum que existam esses conflitos. E aonde se manifestam esses conflitos? Normalmente no estilo de culto, na liturgia que vai usar, no estilo dos hinos que vão ser cantados, talvez até no horário do culto, porque o jovem talvez vai querer que o culto seja no sábado à noite, e as pessoas mais idosas vão querer que o culto seja domingo de manhã, né? No formato de distribuir, do jeito de distribuir a Santa Ceia, talvez. No ritmo dos hinos, talvez os jovens queiram um ritmo mais acelerado, com um pouco mais de barulho. As pessoas mais idosas vão querer um hino um pouco mais lento, né? Com menos barulho. Enfim, vocês percebem que nos aspectos práticos, né? Nos acontecimentos do dia a dia da igreja, que esse conflito vai se manifestar. E ele acontece. É só a gente abrir os olhos e os ouvidos que nós vamos perceber que esse conflito é real. E se a gente fazer de conta que ele não existe, a gente já está cometendo um erro. E se a gente, nesse conflito, começar a olhar apenas para um lado, vamos observar o que o vovô diz, o que a vovó diz, o que o papai e a mamãe diz,
os jovens vão ter que se adequar. A gente está errado da mesma forma, porque daí nós vamos perder os nossos jovens. Nós vamos perdendo os nossos jovens, como infelizmente está acontecendo em muitas denominações. Os jovens não têm mais participado da igreja como se esperava que participassem, como deveriam participar. E então, um dos pontos falhos da igreja é quando ela diz assim, não, a igreja sempre foi assim, a igreja vai ser assim, e quem quiser participar, que se adeque a essa realidade, que se encaixe aí dentro desse esquema que vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Olá, meu amigo, você gostou desse recorte? Então acompanhe a programação da nossa rádio, Rádio Cristo para Todos, no canal da rádio no YouTube, na página da rádio no Facebook ou no Spotify. Está à sua disposição. Utilize, curta e compartilhe.